né? Nada que não possa parar. Por quê? Vamos dar um pulo no Conselho Nacional de Educação, que o presidente foi eleitor da universidade onde estudava na Bahia, Católica de Salvador, e eu quero dar um abraço nele, tá? Quero saudar, que coisa aqui, tá? Vamos lá. Fui com ele, chegamos lá, conversa vai, conversa vem, eu pergunto, né, do que vinha sendo feito pelo Conselho em torno da ampliação de espaços para o debate sobre as diretrizes. Ele fala, não estou sabendo disso. Chama o Efraim. Veio o Efraim. O Efraim fala, não, está parado tudo aqui e tal. Aí chama o secretário para checar a situação das diretrizes. O secretário volta quieto, cabeça abaixo, e diz, o conselheiro Serpa está em fim de mandato. Tem mais um mês aqui dentro. E por conta disso ele encaminhou sob a forma de resolução para a Casa Civil para publicação no Diário Oficial da União a resolução das diretrizes culturais da educação. O Efraim se expressou de uma forma que eu não posso reproduzir aqui, porque acima de tudo ele tinha sido cooperado, ele era o coordenador das diretrizes da saúde. Ficamos todos constrangidos com a situação e saímos de lá entendendo que, mais uma vez, tínhamos perdido o jogo e de uma forma mais escura possível. Volto para o Ministério, volto para o DENIT, a época a Secretaria Fiscal do DENIT, quem conhece lá, Brasília se localiza, e não me dando por vencido, ligo para a gráfica do Diário Oficial. E pergunto, escuta, foi encaminhado a isso, encontra-se aí, tal documento, tal... Já foi publicado, está em vias de publicação. Não, está aqui, não foi publicado ainda, e ainda vai demorar uns dias para ser publicado. Tá bom. E o que isso existe a possibilidade dele ser retirado, não ser publicado? Claro. Basta o órgão que encaminhou para cá e isso é retirado. Só isso, só isso. E tá bom. Ligo de volta para o Conselho Nacional de Educação. Falo com o secretário que trouxe a notícia e digo, a situação é essa. É só isso, né? Só isso. Então deixa comigo. Muito bem. 2, 3, 4 dias se passaram e nada. Eu falei, bem, ela me enrolou. Na verdade, tem coisas mais importantes para pensar. Na verdade, eu não quis peitar o conselheiro. Morreu, não ficou, vai ser publicado. Quando uma bela tarde, toca o telefone, a secretária passa para mim, Conselho Nacional de Educação, dizendo o quê? Ele pega o telefone e fala, escuta, Leo, eu estou com a resolução aqui, estou com o documento aqui, vem para cá e eu não sei o que fazer com isso. Desse jeito. Ou seja, retiramos da gráfica o parecer 138 e o projeto de resolução baseado nele. A partir daí, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, sob a coordenação do Ministério do Esporte, assumimos o compromisso de coordenar uma nova rodada de reflexão envolvendo o mais amplo espectro da área possível, no sentido de ter, em 60 dias, um documento para ser encaminhado para aprovação. Compromisso assumido com o Conselho Nacional de Educação, com o conselheiro Rafa Maranhão. Nós articulamos, fizemos convite para o CBCE, fizemos convite para a ANEEL, fizemos convite para a Executiva Nacional de Estudo da Educação Física, fizemos convite para o CONDIESEF, fizemos convite para o CONFEF, porque não havia hipótese política de um documento ser construído sem a anuência do CONFEF, sem a anuência de um conselho de dirigentes de cursos de educação física de institutos de educação superior. É ingenuidade acreditar que eu ia bancar o projeto construído do CBCE e pôr em cima da mesa, é esse que eu quero e ponto final. Senão eu vou pedir para revogar o mundo. Querem revogar o mundo, a gente revoga. Não, a articulação política se dá de outro jeito. Convidamos algumas pessoas que tinham trabalho no campo, convidamos o professor Nivaldo, convidamos o professor Helder pela relação dele com a CESU, e depois tivemos, isso rodou, o Helder coordenou debates em várias universidades, em vários lugares. Eu saí de cena porque eu era uma pessoa estigmatizada pelo campo mais conservador, e eu queria ver aquilo avançar,
não fiquei à frente, o Helder tomou à frente. O Helder coordena a comissão de CESU para tocar isso já dentro do Ministério da Educação. Montamos uma comissão da CESU, foi indicada pelo Ministério do Esporte. Eu estava na sala junto com o Orlando, quando o Confef liga e fala: queremos 2 assentos. O Orlando fala com o Jorge: só tem um, é pegar ou largar. E olha, não demora muito não, porque mais gente querendo ocupar. Meia hora depois ele liga concordando com esse um e indicando o professor Tojal para compor a comissão da CESU. Essa comissão da CESU organiza, articula, monta um quebra-cabeça de contribuições, de segmentos, da direita para a esquerda, um movimento difícil, porque sabíamos de antemão que o que gostaríamos que fosse aprovado, na correlação presente, não seria aprovado. Não teria como ser aprovado. E não queríamos bater voto que perderíamos. Não queríamos ficar na posição só de marcar a posição, porque não queríamos. Queríamos avançar, porque sabíamos do estrago da 138. Leiam o parecer 138. Localizem e leiam. Bem, fato concreto, isso foi encaminhado, e o documento, que se tornou a resolução 07 de 2004, se tornou as diretrizes que hoje estamos aqui debatendo. A separação não foi movimento do Confef, não foi movimento da educação física, foi movimento maior, articulado por uma lógica presente a partir dos anos, final dos anos 70, início dos 80. Já a resolução 03/87 explicitava essa separação, dando à licenciatura uma determinada tarefa, mas ainda reconhecendo como licenciatura ampla, não a reduzindo ao campo da educação escolar. Esse debate já estava lá nos anos 80 e nós perdemos nos anos 80. O CBCE estava dando seus primeiros passos dentro de uma outra lógica, em 85, 86. A própria Unicamp, com o Tojal à frente, saiu à frente, abrindo um curso já com bacharelado, antes da Resolução 03. Em 84, a USP fez um evento comemorando os 50 anos da educação física da USP, e promoveu um evento para criar um Conselho Federal de Educação Física. Sai daí um projeto, tramita no Congresso, é aprovado no Congresso em 89, por esforço concentrado das lideranças, e é vetado pelo presidente Sarney por conta do parecer do seu ministro de Trabalho, Almir Pazianotto. Isso é fato. Isso é fato. Só por isso o Conselho não foi aprovado em 89, quase que 10 anos antes. Já tínhamos perdido essa luta. Muito bem. Então, voltando para as diretrizes. O que fica claro é o seguinte: do jeito que se defende a volta da licenciatura ampliada, nos dá a impressão que, ao longo desses anos todos, a licenciatura ampliada que nos formou a maioria de vocês aqui, foi a 8ª maravilha do mundo. Todos os trabalhos que ganharam status de mestrado, doutorado e outros sem essa pretensão, mas também que foram, mostram as incoerências, as imperfeições, os limites da formação e educação física, sempre vinculado não ao mundo do trabalho, mas ao mercado do trabalho. Desde o Decreto-Lei 3.199 de 41, que é apoiado da Constituição do Estado Novo de 37, via a educação física responsável pelo adestramento físico da força de trabalho do trabalhador brasileiro, passando pela Resolução 69 de 69, que estava associada à doutrina da segurança nacional e que queria capacitação física para garantir produtividade, eficiência e eficácia, chegando na 03/87, e na perspectiva de Estado mínimo, do Estado dizendo: eu só cuido da educação como dever constitucional, eu normatizo, eu fiscalizo e eu desenvolvo políticas. As outras profissões, seus profissionais que se organizem para dar conta dela. Normatização, fiscalização não é problema do Estado. E aí, essas profissões correram atrás de auto-organizarem-se, e a forma de conselho foi aquela que vingou. A partir, sim,
de uma configuração de compreensão de sociedade territorial, de reserva alimentar, de uma sociedade de seus membros incapazes de darem conta, de ter autonomia para cuidar de suas próprias decisões, tomar suas próprias decisões. A questão central que está posta é a seguinte: nós não tivemos, naquele momento, lá atrás dos anos 80, não tivemos nos anos 90, não tivemos na primeira década dos anos 2000, condições políticas e na correlação de força estabelecida, termos a hegemonia do processo. E diante da ausência de hegemonia, nós construímos o que foi possível. Era muito mais tranquilo chegar com um projetinho, pôr em cima da mesa e dizer ou é isso aqui ou não tem acordo. Revoga e está aí. O movimento estudantil nas audiências não quis participar, a Lepel não quis participar. Por coincidência, o documento da Lepel e o documento do movimento estudantil é ipsis lipsis igual, é o mesmo documento, o que sim demonstra articulação política, que é bem-vinda, tem que se articular mesmo, né? Mas também reflete algo que eu acho que preocupa a todos nós, que respeitamos o movimento estudantil, que é um certo aparelhamento da instância, né? Que é uma instância em formação em nível de graduação, principalmente, né? De certas teses e certos movimentos, né? Que não necessariamente nascem a partir de decisões arquitetadas, pensadas, elaboradas de suas próprias instâncias. Isso reflete muito mais uma preocupação de inculcação e doutrinação do que de educação. E penso que todos nós aqui defendemos educação, formação voltada para a educação de homens com consciência do tempo em que vivem, com capacidade de intervir de forma crítica, autônoma e criativa nessa mesma realidade. Essa é a questão que está posta. Pior do que isso, o movimento de bater as portas do Conselho Nacional de Educação pedindo a revogação das diretrizes é, no mínimo, irresponsável, porque a correlação de forças hoje presente é 1000 vezes pior a daquelas presentes na primeira década do século XXI, da última década do século XX e a década de 80 do século XX. Estamos mais fragilizados hoje do que estávamos há 10, 20, 30 anos atrás. O que significa dizer que, se revogada for, a possibilidade de termos uma outra em seu lugar, pior, mais voltada para os interesses de mercado do que essa, se faz presente. Então, analisar a correlação de forças não pode ser um mero exercício acadêmico. Ele tem que ser feito a partir de dados concretos da realidade. E não há condições de, ao se analisar essa correlação de forças hoje, chegar à conclusão que estamos mais fortalecidos, porque não estamos. Bem, não há dados que provam que a nova formatação, bacharel de um lado, licenciatura do outro, tem formado egressos profissionais piores do que a formação anterior. Primeiro, porque a anterior não foi a oitava maravilha do mundo. Eu tinha posto um quadro aqui, nem vou mostrar, né? Só põe no parede. Só quero ler uma coisinha aqui para vocês terem dado do que nós estamos falando hoje aqui. Estamos falando, dados também de 2010, trabalhados, de 2009, trabalhados em 2010, hoje, portanto, é diferente, de 959 cursos superiores de educação física, 550 deles em universidades, 248 na natureza pública e 302 na particular. Os demais cursos estão distribuídos nos centros universitários, 128, faculdades integradas, 60, faculdades isoladas, 194, e institutos de educação superior, 27. Desse total, 615 estão voltadas para a licenciatura e 344 para o bacharelado. Das universidades públicas, 30 delas oferecem ambas as modalidades, contra 41 das particulares. Já no total dos centros universitários, 16 lidam com licenciatura e bacharelado,
10 faculdades integradas, 15 faculdades isoladas e 2 institutos de educação superior abarcam ambas as possibilidades de formação. A diretriz 07/2004 começou a prevalecer a partir de 2006, e não em todo o Brasil, aos poucos e pedacinhos. O que significa dizer que se começou em 2006, 6, 7, 8, 9, em 2009, menos de 3 anos atrás, formou a primeira turma. Desconheço um único estudo que seja que diga que essa formação, a partir do acompanhamento de seus egressos, é pior ou melhor. Eu não defendo a divisão, mas não posso aceitar a defesa contra, demonizando-a sem dados concretos que digam ser melhor ou pior. Não há um estudo que tenha dado claro para nós de que é pior que o anterior. E nós temos dados de quão ruim foi a nossa formação. E pelo contrário, eu fui formado, penso que boa parte dos que estão aqui, numa época em que ser licenciado era trabalhar na escola sem nunca ter discutido a escola brasileira. Eu enjoei de ter aula de futebol na escola, handebol na escola, dança na escola, capoeira na escola, ginástica na escola, onde tudo era a ginástica, o futebol, a capoeira, o basquete e nada de escola. Podia ser escola brasileira, japonesa, italiana, o que fosse, porque não era estudada. Da forma como hoje está, a licenciatura específica necessariamente obriga a trabalhar com a escola brasileira, com a política educacional brasileira, com a educação escolar brasileira. Para, a partir desses estudos, me articular com o conteúdo específico da educação física e saber qual desse conhecimento eu vou levar para dentro da escola, como eu vou levá-lo, como eu vou organizá-lo, como eu vou sistematizá-lo. Isso para mim é avanço. Porém, é um avanço possível. Depende menos de diretrizes e mais de corpo docente, mais de qualificação docente. Porque não é a divisão ou a não divisão que fez com que 70% do que nós produzimos, nossa área, tem abordagem epistemológica e psicoanalítica, cerca de 20 e poucos por cento hermenêutico fenomenológica, cerca de 5% pós-moderna e 2% crítica. Não é a 70%,